Olá, a gente vai aqui rever o que é um ser procarioto, o que é um ser eucarioto, né? Qual a característica de uma célula procariótica, de uma célula eucariótica. Então, a gente tem que lembrar de uma ideia principal da biologia, que é a ciência que estuda a vida. Um ser vivo é sempre formado por pelo menos uma célula. Essa célula é a menor unidade funcional, não é? Que é capaz aí de fazer cópias de si mesma, de se reproduzir. Então, todo ser vivo vai ser formado por pelo menos uma célula. É uma das teorias de base da biologia. E essa teoria diz que não tem ser vivo se não tiver pelo menos uma célula. Beleza? Então, aqui a gente chega assim, beleza, e como podem ser essas células? Elas podem ser eucarióticas ou procarióticas. Vamos lembrar quem são esses procariontes. A gente tem as bactérias, essa é uma bactéria do tipo bastonete, e a gente tem as algas azuis. As algas azuis são aquelas cianobactérias, né, que surgiram lá no começo da evolução do nosso planeta, que foram os primeiros seres vivos capazes de fabricar o seu próprio alimento, entre aspas, tá? Ou de fazer fotossíntese, graças a essas cianobactérias, que hoje nosso céu é azul. Tá? O nosso céu é azul por causa da refração da luz solar, né, nas partículas de oxigênio que estão aí formando a nossa atmosfera. E nossa atmosfera só tem oxigênio por causa da fotossíntese que começou lá atrás, há bilhões de anos, com as cianobactérias. Então, nós temos esses dois exemplos principais que a gente tem que guardar na memória, tá? E os seres eucariotos? Os seres eucariotos são aqueles seres que têm uma célula um pouco mais desenvolvida, não desenvolvida, talvez não seja a melhor palavra, mais complexa, tá? Então, a célula do procarioto ela vai ser mais simplesinha, do eucarioto ela vai ser mais complexa. Vamos aqui. Aqui a gente tem um exemplo de umas células, de várias células, 3 células, que fazem parte aí do oviduto, tá? Oviduto, canal ali que é presente, né, no aparelho reprodutor feminino que vai fazer a condução dos ovos. E aqui a gente tem uma bactéria em comparação. Então, primeiro, células eucariotas são mais complexas do que células procariontes. Tem mais estruturas, tá? Maior divisão de trabalho interno. E também é muito maior do que uma célula bacteriana, ok? A comparação aí só para a gente ter uma noção do tamanho. Então, vamos ver aqui o que seria essa célula procarionte. Uma célula procarionte, ela vai ser uma célula que tem uma estrutura mais simplesinha. Olha aqui, a gente tem a parede celular, tá? Uma série de fímbrias, são estruturas que ela vai fazer tanto parte da sua locomoção, como ela vai ter papel em troca de material genético, tá? Quando for um polissexual. Mas pra gente, vamos ficar no básico, né? A gente tem parede celular e a gente tem aqui o citoplasma, aquele material que parece um gel, né? Onde estão mergulhadas algumas organelas, que é nesse tipo de célula, a gente tem um tipo de organela só. Organela seria um órgãozinho da célula, uma estrutura que faz um trabalho ali dentro do corpinho da célula, tá? Essa estrutura, esse órgãozinho que a gente chama de organela, é o ribossomo. Ele tem um papel de fabricar proteínas dentro dessa célula, fabricar estruturas para construir esse corpo celular. E aqui a gente tem o material genético, né, da célula. Então, o procarionte, ele não tem aqui uma membrana separando o DNA do citoplasma. Ele tem aqui, né, mas esse DNA ele não está bagunçado, tá? Ele está organizado aqui numa região que a gente chama de nucleoide. Esse oide no final, quer dizer, parece um núcleo, mas não é um núcleo propriamente dito, tá? Porque não tem uma membrana separando, envolvendo esse DNA do resto da célula, ok? E o eucarioto, a gente tem aqui do lado, né? Ser eucarioto, a principal diferença é, primeiro, são células bem maiores. Segundo, muito mais complexas, a gente vê muito mais estruturas aqui dentro, tá? Muito mais organelas celulares, então existe uma divisão maior de trabalho aqui dentro. Mas a característica mais importante que separa ela de uma célula procariota é essa estrutura aqui, tá vendo? Parece uma bolinha aqui na representação. Isso aqui é uma membrana nuclear, que a gente também chama de carioteca. Então, eucarioto, esse eu vem de verdadeiro, cário vem dessa membrana, o nome dessa membrana. Então, ele tem uma carioteca verdadeira, uma membrana que está envolvendo o núcleo. Diferente do procarioto. Esse pro quer dizer que ele vem antes de que existisse uma carioteca. Essas células são as primeiras células, gente, a surgir no nosso planeta. Então, elas são estruturalmente bem simples.
ok? Então, grande diferença. Os dois têm DNA? Tem. É muito comum os alunos confundirem. A gente fala, não tem membrana, não tem um núcleo propriamente dito, a pessoa acha que não tem DNA. Ser vivo tem DNA. Se ele não tivesse DNA, ele não teria a sua principal característica, que é uma das características chaves para a gente saber que é um ser vivo, que é fazer cópias de si. Quem possibilita a organização de toda essa estrutura do corpinho da bactéria, que nesse caso é um corpinho feito de uma célula só, e de como ela vai se reproduzir, é o DNA. Okay? Então, as duas têm DNA. A diferença é que procarioto não tem uma membrana envolvendo esse DNA, protegendo ele. Ok? Eucarioto tem. Vamos dar uma avançada. Então, diferenças entre procariotos e eucariotos. Qual que vocês acham que daqui é a principal diferença, então, entre eucariotos e procariotos? A gente falou algumas. Tamanho, presença de carioteca ou ausência da carioteca, ou da membrana nuclear. E a gente falou que tamanho é diferente e complexidade, né? Tem quantidades diferentes de organelas, sendo que a bactéria só tem ribossomo. Mas a mais importante é que os nossos amigos eucariotos têm envoltório nuclear. Vamos olhar a primeira alternativa. Só os eucariotos têm membrana plasmática? Membrana plasmática é essa estrutura que envolve as duas células, tá? Então, toda célula tem membrana plasmática. Essa alternativa está errada. Só os eucariotos têm envoltório nuclear? Né? Você percebe aqui, né? A gente tinha evidenciado essa estrutura que está desenhada aqui para ser uma bolinha, né? Essa membrana que envolve o núcleo é um envoltório nuclear. Sim, o seu eucarioto possui, então essa está correta. Vamos olhar se é só de curioso, né? Só os eucariotos têm parede celular. Gente, parede celular, por exemplo, numa célula animal, ela é ausente. Então, não. Uma célula bacteriana, por exemplo, tem uma membrana aqui interna, membrana plasmática, mas essa camada mais grossa representada aqui é a parede celular. Tá? Então, procarioto tem parede celular. O que está correto, então, é essa alternativa. Só os eucariotos têm núcleo, envoltório nuclear. Né? Então, muito bem, a presença do envoltório nuclear é a principal diferença dos eucariotos para os procariotos. Devido a essa diferença, como é encontrado o DNA nessas células, use a lupa para investigar. Vamos investigar aqui, olha. A gente tem, no nosso caso aqui da bactéria, um DNA circular. Ele é diferente do DNA do eucarionte. No eucarionte a gente tem um DNA linear, uma linha, tá? A gente tem um segundo DNA plasmídio, tá? Esse material genético ele tem uma função específica só para a reprodução da bactéria. E a gente tem os ribossomos, é a única organela celular presente nesse procarioto, ok? Então, célula extremamente simples, DNA circular, só tem ribossomo presente. E o plasmídio é uma estrutura que a gente fala que é um DNA para a reprodução. A gente chama esse DNA central de vegetativo, aquele que controla todas as funções dessa célula de sobrevivência. Tá? Olhando aqui a célula eucariótica, a gente tem um DNA compactado nesse caso, ele está aqui formando uma estrutura que a gente chama de cromossomo. A gente não vê essa estrutura numa célula que está tendo suas atividades normais, ela só aparece essa estrutura quando a célula está se reproduzindo, em processos de mitose, meiose, coisas que vocês vão ver mais para frente. Mas o que é importante a gente saber? Que esse material linear genético, ele está separado do restante da célula, do citoplasma, por uma membrana nuclear, envoltório nuclear ou carioteca. Eu vou citar vários nomes para a mesma estrutura que, dependendo do livro do autor, vocês encontram nomes diferentes. Todos estão corretos, ok? Então, DNA circular no procarioto, linear no eucarioto, protegido por membrana no eucarioto, membrana nuclear, sem proteção dessa membrana nuclear ausente no procarioto. Ótimo? Espero que vocês tenham entendido pelo menos essas diferenças básicas. É bom tomar sempre nota, tá? Fazer uma tabelinha, quais são as características de uma célula e da outra, para ajudar o estudo de vocês, tá bom? Obrigada!